Sentiram saudade? Tô de volta. Tô de volta justamente nesse dia especial para falar desse evento que foi a ida do Bolsonaro no Jornal Nacional. Vou falar dos outros candidatos também. Mas primeiro, da análise do que eu acho que foi o desempenho dele nessa conversa com o Bonner e com a Renata, assim como o desempenho do Bonner e da Renata. Mas antes de eu falar, aproveita, se inscreva aqui no meu canal, clique no sininho para receber as notificações. Sintetizando assim muito brevemente, em uma expressão, o que eu acho do desempenho do Bolsonaro, eu diria que ele foi levemente bem. Ou seja, ele no final das contas não pegou mal para ele e talvez tenha pego tenha sido um pouquinho positivo, embora eu também não acho que vá trazer grandes diferenças, não vai trazer a mudança que ele inclusive precisa neste momento, tá? E por que eu acho que ele foi levemente bem? Por dois motivos. Primeiro, isso da parte dele, evitou qualquer grande bomba, evitou qualquer desastre, evitou uma fala que repercutisse muito mal, falar alguma coisa muito que pegasse muito mal para ele. Não teve isso no programa. Teve alguns momentos até em que ele conseguiu fazer parecer, ao menos, que ele estava por dentro do tema e considerando temas de uma perspectiva mais completa do que o Bonner e do que a Renata. Em alguns pontos na pandemia, em alguns pontos ligados à Amazônia, inclusive acho que ele estava totalmente errado neles, mas pareceu ali nas respostas, na forma que ele conseguiu construir, que ele estava com uma posição mais completa, considerando mais fatores. Agora, o outro motivo pelo qual eu acho que ele foi levemente bem, não está nele, e sim na postura dos entrevistadores. Uma postura, na minha visão, exageradamente hostil. Uma postura hostil que traz sempre ou um deboche na pergunta, ou uma pergunta que já embute todas as críticas possíveis ali, ao mesmo tempo citando perguntas longas, citando a crítica que vem de vários lados. Em vez de propiciar minimamente uma conversa, parece muito mais um interrogatório. E quando esse interrogatório hostil é feito contra alguém que as pessoas muitas vezes já veem como um alvo, porque de fato é muito criticado, eu acho que naturalmente ele pode acabar saindo mais simpático, ou pode acabar sendo visto como a vítima da agressividade do Bonner e da Renata. Agora, isso para não dizer o óbvio também, né? Bolsonaro mentiu um monte, Bolsonaro enrolou um monte de temas. Ali eu vou tratar brevemente disso também. Agora, da percepção geral, eu acho que essa hostilidade fica meio exagerada e acaba pegando bem para ele. E ela se traduz também em outro ponto. Eles muito mais acusam coisas que ele já fez. Em alguma parte, acho que tem que estar, o passado dele tem que estar presente também, os anos do governo, mas não sobrou quase nada, praticamente nada, para falar do futuro. Eles chamavam ele aí a todo momento de candidato. Para mim era até um pouco estranho chamar o presidente de candidato, mas ok, escolheram isso. Mas falaram do mandato de presidente. Não falaram quais as propostas, qual o futuro, o que ele vê dessa área, daquela área, que curiosamente, ao mesmo tempo que daria um pouco mais de espaço, deixaria ele como menos vítima, também são as coisas que ele, na minha visão pelo menos, mais costuma se enrolar, né? Porque, digamos que não existe muita visão ali em nenhuma das áreas, e nem ele demonstra ter grande conhecimento ou interesse pelas principais áreas do país, né? Isso acabou aparecendo em uma área aqui dessa entrevista. Segundo ponto, o formato da entrevista é difícil também, é uma entrevista curta. 40 minutos, não são as 5 horinhas do Flow, né? Que teve tempo para falar o quanto ele queria, para fazer piada. Depois eu também torcia e contava as gotas de conteúdo útil que saiu dela, né? Mas tudo bem, essa aqui não. Essa aqui precisa ser densa, é uma entrevista densa. Os temas vão ser curtos. Sendo os temas curtos, é preciso usá-los da melhor forma possível e já se preparar, e eu acho que faltou um pouquinho aí, já se preparar com as respostas previsíveis dele, porque o Bonner vai fazer uma pergunta com uma crítica. O Bolsonaro vai dar a resposta que é a mesma resposta que tem sido dada por 2 anos em que essa crítica é feita. Qual que é o próximo passo? Tem que ter o próximo passo em que você mostra a falha dessa resposta. Então, assunto é urna, ataca-se o Bolsonaro, critica-se o Bolsonaro porque falou que não ia ter eleição. Ele fala sobre a insegurança das urnas. Ele fala sobre o hacker em 2018. Ora, a gente já conhece bastante disso, para saber que especialistas em urnas eletrônicas, inclusive defensores do voto impresso, já dizem com todas as letras que aquele ataque hacker não tem como ter mudado os resultados das eleições, né?
Eles não assistiram o Flow do Bolsonaro? O Bolsonaro falou com todas as letras lá que um hacker foi pago, adulterou o primeiro turno, mas depois deram um calote nele e ele não adulterou o segundo turno. Pô, gente, é precioso trazer uma teoria desse tipo na boca do presidente da República no maior programa de TV. Por que não trazem essas palavras? Ele já falou. Faltou um pouquinho mais aí. Pandemia. Pandemia que eu acho um tema ruim, porque é um tema que, pelo menos na visão pública, ficou para o passado. A gente vai rediscutir aqueles temas todos que a gente bateu tanto 1 ano e meio atrás, mas que agora parece que ficaram para o passado, eles não se projetam para o futuro. Né? Então a compra das vacinas, ele fala, os termos eram ruins. Ele fala isso toda vez. Pô, e outros países compraram, por quê? Estados Unidos, Inglaterra, Israel, foram super bem na vacinação, muito melhores que a gente podia ter estado como eles. Falou que a vacinação começou no Brasil em janeiro. Ok, mas começou graças a quem? Durante vários meses, a imensa maior parte das vacinas aplicadas nesse país não vinham do governo. Vinham do governo do estado de São Paulo. A Coronavac, ele celebrou quando morreu um paciente do estudo dela. Né? Vejam, eu estou voltando em coisas que a gente discutiu tanto lá atrás. Né? Então, é um tema realmente meio ruim, mas ok, você quer tratar desse tema, então vamos lembrar as coisas de fato. Né? A coisa da cloroquina, nunca ninguém foi contra um médico poder prescrever, era contra o governo transformar na única política de saúde isso. A Amazonas estava acabando o oxigênio, estavam dando cloroquina. Estavam fazendo aplicativo que receitava cloroquina. Então, enfim, se esse fosse o seu tema, tinha que ter ido atrás e tinha que ter preparado para o segundo passo. Amazônia é outro tema, esse mais relevante, esse que projeta para o futuro, mesma coisa. Bolsonaro faz o contraponto na economia, meio ambiente. É óbvio que ele ia fazer esse contraponto. Esse contraponto sempre é feito. Né? Cadê o benefício econômico da devastação? A gente está assistindo devastação por anos. Desde os anos 90 tinha um monte, deixou algum benefício, depois diminuiu um pouco, voltou a subir desde 2012. Cadê os tais benefícios econômicos? O que sobra na terra devastada? O garimpo ilegal, o que ele traz? As populações locais estão vivendo melhor com aquilo? Qual que é o legado do garimpo para a população? Faltou trazer isso. Então ficou parecendo que ele às vezes tem a visão mais completa e eles só olham para o meio ambiente. Olhando para o meio ambiente e os benefícios que a Amazônia de pé traz. Até o Bolsonaro reconheceu que a gente teve uma seca enorme. Ele acha que não tem relação nenhuma? As florestas brasileiras com regime de chuvas? Enfim. Em alguns momentos, conseguiram pegar o Bolsonaro em mentiras. Né? Por exemplo, o Bonner falou que ele xingou o ministro do Supremo e o Bolsonaro falou, não, você começou aí com uma fake news. E o Bonner trouxe, não o Bolsonaro. Você chamou o Alexandre de Moraes de canalha. E o Bolsonaro ainda tentou se sair com, não, mas eu não xinguei ministros, foi um só. Mas, na verdade, ele xingou ministros, sim. Ele chamou o Barroso de filho da Pi, enfim. Xingou mais de um ministro. Essa mentira dele foi pega no pulo, ainda que ele tenha tentado fugir. Né? Agora a outra, ele disse isso, e essa eu acho que pegou mal pro Bolsonaro um pouco. É um tema que é um pouco sensível para ele, porque mexeu com o coração de muita gente, a coisa dele imitar a falta de ar no auge da pandemia, né? E ele aqui disse com todas as letras que não fez isso. Tinha que ter um vídeo e tinha que passar. Ele imitando em mais de uma ocasião as pessoas morrendo com falta de ar. Tinha que ter passado isso. E ele saiu com a mentira ali, na cara dura, né? E na falta do vídeo não puderam confrontá-lo. Outra que ele falou, e na hora não confrontaram, não teve corrupção no meu governo. Não tem nenhum escândalo de corrupção. Não tem escândalo de corrupção? A gente viu propina na saúde, na compra de vacinas, que só não foi para frente graças à malvada CPI, CPI da Covid, que pegou. A gente teve pastor cobrando e recebendo propina no Ministério da Educação. E o ministro disse que o pastor tinha sido colocado pelo Bolsonaro. Isso eles citaram, embora não no momento que ele falou da corrupção. A gente teve ministro do Meio Ambiente saindo do ministério porque está sendo investigado por corrupção. A gente teve orçamento secreto de dezenas de bilhões de reais irrigando corrupção sem transparência alguma pelo Brasil todo. Orçamento secreto que deixa o mensalão no chinelo em termos de quantia. Tá? E tudo bem, ele em si não é um ato ilegal do presidente de compra, mas ele está irrigando
a corrupção em uma escala muito maior, inclusive até do que o mensalão. Assunto grave, nem citaram também. Então o Bolsonaro afirma que não tem escândalo de corrupção, na hora tem que trazer isso, né? Agora, teve um ponto em que eu acho que eles conseguiram levar melhor, que a Renata trouxe, em que ela falou da educação e dos ministros da educação, né? Essa troca de ministros, esse penúltimo aí que saiu sobre essas terríveis suspeitas de corrupção com propina, né, dos pastores, e fez a pergunta óbvia. E às vezes é essa pergunta, muito mais que uma pergunta confrontativa, é a pergunta que enrola o Bolsonaro. E aí? O que tá faltando para escolher um ministro decente na educação? E a resposta dele, às vezes a gente bota alguém e vê que não é muito bom. Esse é o grau de profissionalismo do governo? Vai botando qualquer um aí e vê se é bom, e no caso foram todos péssimos e não fizeram nada e talvez até tenham roubado? O Bolsonaro nem tinha muito o que falar nisso aí. E depois ele tenta se explicar um pouco na questão do Milton Ribeiro, das propinas. Quanto mais ele fala disso, pior fica para ele. Porque é tenebroso que tenha acontecido isso no governo. Esse foi um ponto que eu achei que ele acabou se enrolando mais. Embora não tenha sido a tônica da entrevista, não. Tá? Então, isso brevemente, eu acho que eu tratei dos principais temas que levantaram na entrevista. Eu acho que quando o tema foi pandemia e quando foi urnas, ele acabou levando um pouco melhor. Na Amazônia foi médio, porque ele reconheceu também que estava piorando no governo dele, então, mas ele conseguiu confundir a discussão bastante para passar adiante, tá? E achei que na educação ele se enrolou um pouco mais. Não foi ruim para ele, não enfraqueceu ele, de forma alguma. Eu também não acho que foi tão boa quanto foi, por exemplo, a conversa no Flow, em que ele cresceu, né? Acho que o Bolsonaro ali, muita gente passou a simpatizar muito mais com ele. Agora, eu não sei se vai mudar tanto a percepção das pessoas, não. Porque ele estava mais visivelmente nervoso, né? Acho que até a cara dele, a pele dele mostrava isso um pouco. Eu acho que teve alguns pontos ali em que, bom, quem tem alguma predisposição a não gostar dele, quem já não gostava dele antes, vai ter visto tudo que ele não gosta ali de novo, em algumas mentiras muito frontais, numa postura de quem tem um descaso muito grande com áreas centrais para o país. Eu não acredito que ele vai ter convertido muitas pessoas ao voto nele. E, portanto, eu acho que, embora tenha sido levemente positivo, também não foi tudo o que ele precisava. O Bolsonaro ter aceitado ir no Jornal Nacional não é à toa. Ele aceitou ir porque ele não está em primeiro lugar. E porque ele quer mudar. Ele precisa mudar essa situação em que ele está agora. Ele não estava no campo mais confortável para ele ali, de forma alguma. E mesmo assim ele topou. Porque ele sabe que ele precisa correr atrás do prejuízo. Piorar, eu apostaria que ele não piorou com essa entrevista. Quem está achando que ele foi super mal, que ele foi devorado pelos entrevistadores, discordo. Mas eu também não acho que ele vai ter sido ido bem o suficiente para mudar a percepção de quem ele precisava mudar. Não os apoiadores, não os simpatizantes, não os que já gostam dele, mas aqueles que não gostam ou que ainda não gostam.